Boa tarde, eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida, amém? Hoje nós vamos falar de Davi, das guerras que nós enfrentamos na vida, amém? Quando é em tempo de guerra, nós temos que fazer o quê? Nós temos que lutar. Quais são as armas para nós lutar contra? Tem guerras. Quais são as armas que nós precisamos lutar? Que nós precisamos para lutar? Tem guerras que nós precisamos jejuar, orar frequentemente, orar sem cessar, entrar em propósito, jejuar, orar, entrar em propósito, vigiar, ficar em vigília espiritual. Tem guerras que nós vencemos só com essas armas que eu acabei de falar. Tem guerras que nós precisamos dessas armas que eu acabei de falar e nos comover de um lado para outro, de um lugar para outro e até mesmo se unir a pessoas, né? Nos unirmos às pessoas e até mesmo usar a força braçal, como Davi tinha que fazer naquele dia. Naquele dia, no Salmo não, eu sempre prego Salmo aí, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 5, que eu não vou ler, senão vai ficar muito longo. Davi, ele precisava naquele dia estar na guerra. Naquele dia ele precisava estar na guerra. Mas o que Davi fez? Davi ele precisava estar com todas essas armas, né? Com todas essas armas espirituais, essa preparação espiritual de ficar em propósito, em jejum, em vigília. Em jejum nem tanto, né? Porque ele ia para a guerra, ele ia ter que usar a força braçal, né? Porque numa guerra mesmo, ou você mata ou você morre. Um dos dois. Mas como Davi, ele era de Deus, ele conhecia a Deus, ia ter uma guerra. Naquele dia, em Samuel, em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5, fala que naquele dia era primavera, e naquele dia, Davi, todos os reis, naquele dia, naquela data daquele ano, os reis, eles eram para estar guerreando junto com o povo de Israel. O Davi era o quê? Davi era o rei. Onde ele deveria estar? Ele deveria estar na batalha com os servos dele. Mas o que foi que Davi inventou de fazer? Ele estava o quê? Dormiu. Ele foi dormir. Ele não se preparou espiritualmente. Não entrou em jejum. Não fez jejum antes da guerra, né? Para depois comer e ir para a guerra forte, né? Ele não se consagrou espiritualmente. Ele não orou. Ele simplesmente mandou o povo de Israel ir para a guerra e foi relaxar, dormir, como se não tivesse ninguém morrendo por conta, né? Onde ele precisava estar lá, defendendo, dirigindo, e ele não estava, ele foi dormir. Aí ele foi dormir à tarde, né? Que a Bíblia fala. E quando ele era um tempo de primavera, né? Um tempo onde as flores, onde as árvores elas ficam cheias de flores, tudo cheirando, tudo lindo, né? As paisagens ficam tudo linda, fica tudo bela, né? E Davi, ele não foi para a guerra, que ele deveria ir, né? Que a Bíblia fala claramente, ele deveria estar na guerra. O rei, naquela data do ano, primavera, era para estar na guerra. E ele não foi. E então, ele foi dormir à tarde, e aí ele se acordou, foi passear, né? Foi passear num terrasco
a Bíblia fala, num terrasco, que é entre a casa, né? Então ele viu uma mulher muito linda tomando banho. E a Bíblia fala que essa mulher, ela estava se limpando de suas impurezas. Ela tinha acabado de terminar o período menstrual dela. E ela estava se limpando de suas impurezas. A Bíblia fala. Então Davi perguntou, se informou com os servos quem era aquela mulher. Davi sabia que era a mulher de Urias. Davi sabia que era uma mulher casada. Davi sabia que era uma mulher casada. Mas Davi mandou o servo ir lá buscar a mulher de Urias para se deitar com ela. Como ela estava num período fértil, onde a mulher ovula, né, um período muito fácil de engravidar, a mulher acabou engravidando. Ela acabou engravidando. E então o que aconteceu? Que foi só destruição. A partir daí foi só destruição. Davi engravidou a mulher, ela pegou e mandou o recado para Davi dizendo que estava grávida. Ele botou o marido dela, Urias, na frente da guerra. Urias foi morto na frente na batalha. O Davi, ele estava tão despreparado espiritualmente, ele estava tão fraco espiritualmente, ele estava tão distante de Deus, que ele só estava fazendo besteira por cima de besteira. Ele pegou a mulher, ele já era casado, ele pegou a mulher casada, ele engravidou a mulher casada, ele embriagou o marido da mulher, botou o marido da mulher na linha de frente para morrer. Então a partir daí só foi destruição. O filho que ele teve com a mulher ele morreu, adoeceu e morreu por conta do pecado de Davi. É interessante, gente, é interessante que quando um da família comete o erro, muitos pagam. Muitos. Quem tá ligado, aquela pessoa paga. Aquela coitada daquela mulher, a vítima, ela foi vítima. Ela chorou a morte do esposo. Ela não queria que o esposo tivesse morrido. Ela não queria que nada daquilo tinha acontecido. Mas como Davi esqueceu de onde Deus tirou ele, lá do campo, um Zé Ninguém, que ele foi até o último ao pai a mostrar, porque nem o pai acreditava nele, de onde Deus tirou ele esqueceu de onde Deus tirou ele esqueceu que ele só estava de pé porque Deus mantinha ele de pé, só estava vivo porque Deus tinha dado forças a ele para ele vencer o Golias. Ele só foi rei porque Deus estava com ele para ele poder vencer Golias. E ele se esqueceu de Deus, de quem tirou ele do fracasso, do mato, onde ele não era nada, onde ele não era um Zé Ninguém, onde ele não era conhecido. E ele pega e destrói totalmente a vida de uma mulher, de um homem, de uma família, só porque ele se sentiu poderoso, o rei, o poderoso, para poder buscar a mulher casada com outro homem e se deitar com ela. A partir desse erro que Davi cometeu, porque o poder subiu a cabeça dele, por conta desse erro que Davi cometeu, toda a história a mulher que não tinha nada a ver, que ela foi obrigada a deitar com Davi, porque o Davi era o rei e não podiam desfazer a palavra de um rei, né? Tinha que obedecer. Então essa coitada pagou o preço, perdendo um filho, né?
E a vida de Davi foi totalmente destruída por conta desse erro. Por quê? Porque Davi, em vez de se preparar espiritualmente e ir para a guerra, lutar, ele se desviou do caminho, ele se desviou da missão. Tá entendendo, gente? Nós que temos o chamado, nós não podemos nos desviar da missão. Nós não podemos deixar ninguém, nem nada, nos desviar da missão. Amém? Davi, ele se desviou da missão. Ele se desviou da missão, ele se distraiu com os prazeres, os desejos da carne. Ele se desviou da missão. Tá entendendo? Nós não podemos, é igual olhar somente para Jesus, olhar somente para frente, olhar somente para Jesus. Quando você olha somente para Jesus, você se lembra o tempo todo de onde você saiu, quem te tirou de lá, o que você era, o que você é agora. E você jamais vai cair em tentação da carne, nem se sentir que está no poder. Porque por mais que você esteja no poder de muita gente, por mais que você esteja no poder de conduzir muitas pessoas, né? Mas você nunca se senta que tá no poder. Você sempre diz assim, ó, quem tá no poder não sou eu, é Deus. Porque se fosse eu não estaria nem vivo. Muito menos aqui no poder. Tá entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, por isso que toda a história de Davi foi destruída. Toda a história de Davi foi destruída. Tudo que Davi construiu, que foi lindo com Deus, foi destruído naquele momento que ele pecou contra Deus. Porque ele se desviou do alvo. Jesus. Ele se desviou do alvo. Ele esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de onde Deus tirou ele. Ele se esqueceu de quem tinham colocado ele naquela posição. E aí, ele pegou e não pensou no próximo. Não teve amor pelo próximo. E acabou fazendo coisas da carne que prejudicou a pessoas, né? Que não tinha nada a ver com a vida dele, que era a mulher de Urias. E próprio se prejudicou. Porque o filho que ele teve com a mulher de Urias adoeceu e morreu. Ele fez 7 dias de jejum, mas não adiantou, ele pecou contra Deus e quem peca contra Deus paga o preço, né? Mas graças a Deus que ele reconheceu o erro, se humilhou diante de Deus, mas se humilhou diante de Deus e voltou a servir a Deus, voltou a ver Deus como o único, né? Por isso que tem muitos salmos de Davi. A maioria dos salmos mais fortes, mais humildes, são de Davi. Exatamente porque ele reconheceu que Deus é soberano, está acima de tudo e de todos, né? Que tem o poder para fazer e desfazer o que ele quer. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ensinado a vocês. Amém? Um beijo, Deus abençoe, Deus proteja, Deus livre de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Amém? Um dia abençoado e até o próximo vídeo!